tudo bom? Meu nome é Ana, sou professora de História e hoje a gente vai dar continuidade a mais um tema do nosso curso de História Geral, que é a Era Napoleônica. É um dos temas também mais importantes porque, poxa, a chegada do Napoleão ao poder na França, ela vai influenciar toda a dinâmica da Europa e influenciando a dinâmica da Europa, ela vai influenciar também a dinâmica das colônias, né, dos países europeus, a exemplo de Portugal, né? A chegada do rei Dom João VI a Portugal, pessoal, é consequência das invasões napoleônicas. Então, a Era Napoleônica é um tema bastante recorrente no seu vestibular e bastante importante. E por que esse tema ele é importante? Porque é aquilo que eu falei para vocês, né? A gente teve a Revolução Francesa em 1789, toda essa mudança drástica de cenário, né? A gente vai ter o fim de muitas coisas vão cair por terra, todos os privilégios da nobreza vão cair por terra, todo o modelo de governo que existia naquela época vai cair por terra. Pouco a pouco, as monarquias absolutistas da Europa vão ser derrubadas, né? A gente tem a Revolução Francesa, tem todos os períodos da Revolução Francesa, o período do terror, na figura do Robespierre, que eu falei para vocês, e depois, no fim, o período do diretório, dominado pelos girondinos. Vamos lembrar que os girondinos, eles representavam a mais alta burguesia, né, pessoal? Deixa eu ajeitar aqui a cadeira. Os girondinos, eles representavam a mais alta burguesia e eles vão ser os vitoriosos dessa Revolução Francesa, tudo bem? Porém, os girondinos não tinham uma figura dentro da própria classe que servisse de líder, né? Porque o Robespierre morre, o período do terror morre com Robespierre, assume o diretório dominado pelos girondinos, porém esse diretório ele tinha um poder extremamente frágil, tudo bem? A figura dos girondinos não era uma figura 100% carismática e, querendo ou não, a Revolução Francesa precisava de uma figura carismática, porém precisava de uma figura aí que entra o grande tchan, que, número um, consolidasse a Revolução Francesa, ou seja, consolidasse toda a Revolução Burguesa, todo esse processo que colocou a burguesia no poder político e no poder social, tudo bem? A burguesia não queria sair desse ponto. Então, vamos lá. Primeiro, tinha que consolidar a Revolução Francesa. Tinha que ser uma figura que consolidasse a Revolução Francesa. Segundo, tinha que ser uma figura que atendesse aos ideais da burguesia. Porque, pensa, pessoal, atendendo aos ideais da burguesia, seria uma figura que naturalmente ia atender ao fato de consolidar a Revolução Francesa. Tudo bem? Então tinha que ser uma figura que atendesse aos ideais da burguesia, fizesse essa burguesia crescer, fizesse essa burguesia enriquecer cada vez mais. Terceiro ponto, bastante importante. A alta burguesia, os girondinos que vão tomar conta dessa Revolução Francesa e vão ditar os futuros dessa Revolução Francesa, pensem, pessoal, eles não queriam a participação do povo, né? Eles não queriam a participação do povo porque senão eles iam perder os privilégios deles de burgueses, de alta burguesia, e daí o povo, eles não queriam isso, sabe? Eles não queriam distribuição de terras da nobreza, igual os jacobinos faziam, sufrágio universal, você poder votar independente de renda, não queriam isso. Eles queriam que o poder político, o poder social ficasse entre a alta burguesia. Os camponeses, beleza, ajudaram no processo da Revolução Francesa, ajudaram. A baixa burguesia ajudou no processo da Revolução Francesa, ajudou, mas vocês vão continuar aqui nesse cantinho, sem participação, tudo bem? Então tinha que ser uma figura que fosse carismática o suficiente para ludibriar esse povo, né? Ludibriar esse povo e manter esse povo quieto no canto deles. Então a gente vai surgir com a figura do Napoleão. Lembra que o Napoleão ele era general do exército francês. Também não sou muito de fazer biografias na minha aula, porém vou fazer do Napoleão. Napoleão não tem nenhum tipo de origem nobre, tá? Ele vai no exército, ele vai participar do exército francês, apesar de não ser nobre, né? Porque a maioria do exército francês era dominada pela nobreza.
E o Napoleão, ele vai ascender no exército por mérito próprio, né? O Napoleão, ele era muito habilidoso em termos militares. E ele vai ascender, ele vai chegar ao posto de general. O posto de general, pessoal, ele era reservado apenas para a mais alta nobreza, né? E o Napoleão, ele vai chegar a esse posto de general e ele vai segurar o exército francês, vai fazer com que o exército francês segure toda a contra-revolução, tudo bem? Porque vamos lembrar que o Império Austríaco e as demais monarquias absolutistas da Europa estavam tentando invadir a França para acabar com a Revolução Francesa, porque cada rei queria proteger a sua própria coroa, tudo bem? E o Napoleão, ele vai segurar toda essa contra-revolução e permitir que a Revolução Francesa continue, né, dê continuidade. Então a figura do Napoleão, ela vai ser muito prestigiada, tudo bem? E o Napoleão, ele vai dar o golpe, né? Que vai ser o consulado em 1799. Ele vai começar com um governo republicano, mas com um poder centralizado na figura dele, tudo bem? Vale lembrar também que, olha que interessante, né, pessoal? O Napoleão, o Hobsbawm, que é um historiador, ele dizia que o Napoleão é o self-made man burguês. Poxa, ele é tudo que a burguesia quer, né, gente? Ele é tudo que a burguesia quer. Porque ele é um cara que, entre aspas, veio de uma origem humilde e por meritocracia chega ao posto de general e depois chega ao posto de governador da França. Isso era tudo que a burguesia queria, pessoal. A burguesia que vai criar o conceito de meritocracia, porque antes da Revolução Francesa também ele não existia esse conceito de meritocracia. Por quê? Porque a nobreza, ela herdava as terras, ela conquistava a riqueza, não por mérito próprio, a nobreza, mas porque eles eram nobres, porque eles tinham um sobrenome. Eles eram Bourbon, eles eram Habsburgo, eles eram Tudor, enfim, eles eram Braganças, eles pertenciam a famílias da nobreza. Então você nascia um Bourbon e você ganhava terras, né? Então você não conquistava essas terras por mérito seu, né? Por capacidade sua. E a burguesia, ela vai ascender economicamente por mérito próprio, né? Então a burguesia, ela vai começar a criar uma ojeriza a esse negócio de você ganhar as coisas de graça apenas porque você é filho do duque tal, 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 e vai começar a criar o ideal no povo de meritocracia, porque a meritocracia é um ideal burguês, pessoal. É um ideal burguês. Lógico, conforme o tempo for passando, esse ideal de meritocracia vai ser cada vez mais distorcido, né? Porque a gente coloca no mundo capitalista que para você vencer, basta você trabalhar, basta você, sei lá, abrir uma vendinha. Quer vencer no comércio, quer ficar rico, você tem que fazer isso por meritocracia. Você tem que vencer, né? Você tem que trabalhar muito, você tem que vencer. No mundo de hoje, cada vez mais esse ideal de meritocracia, ele não existe, né? Porque, por exemplo, vamos supor que você na sua cidade queira abrir uma rede de fast food, tudo bem? De hambúrgueres prontos de forma rápida. Você vai lá, sei lá, em Botucatu, vou abrir uma rede de fast food. Pessoal, vocês vão concorrer com o McDonald's e com o Burger King, né? Para você vai trabalhar árduo, vai fazer vários hambúrgueres. Muito provável que o nome da sua lanchonete não vá tão para frente, né? Porque ele vai sempre estar abaixo de nomes como, por exemplo, o McDonald's e o Burger King, que são grandes redes de fast food, né? E poxa vida, você vai trabalhar e você não vai ganhar o mesmo que o dono do McDonald's, né? Provavelmente, inclusive, a sua lanchonete vai falir se ela entrar em competição com o McDonald's e com o Burger King, né? Então, esse ideal de meritocracia, ele não existe, né? A gente tem, beleza, casos de burgueses, mas são casos muito isolados, né? Se a gente pegar a massa da população, isso não vale. Se você, aluno que me assiste, trabalha, você sabe disso, né? A gente trabalha, porém, o fruto do nosso trabalho, o preço do nosso trabalho, ele não chega para nós, né?
A burguesia, ela vai ser dona do meio de produção, vai ser dona do meio de produção, e vocês vão ver na aula de Revolução Industrial que vai contratar trabalhadores, que vão ser os proletários. Esses proletários, eles vão produzir 10x. Desses 10x, 9x vai ficar com o burguês e 1x vai ficar com o proletário, né? Porém, a burguesia, a partir da era napoleônica, ela vai criar esse conceito de meritocracia e criar essa ideia de que você precisa trabalhar para você conseguir 10x. Porém, isso não vai ser verdade, né? Porque 9x vai ficar para a burguesia, 1x vai ficar para o trabalhador, tudo bem? Então, não é trabalhando a partir da meritocracia que nós conseguimos as coisas. O próprio Napoleão foi uma figura muito exceção ao longo da história, né? Senão a gente teria vários Napoleões, né? E nós não tivemos vários Napoleões. Tudo bem? Então eu quero que vocês entendam que esse discurso de ojeriza aquilo ganho 100% de graça, como que acontecia com a nobreza, de você herdar as coisas, isso vai ser motivo de repulsa pela burguesia e vai ser criado no povo o ideal de meritocracia. Tudo bem? Para que o povo assuma ideais burgueses. Ideais que vão ser falaciosos. Porque nem todo mundo vai ficar rico, nem todo mundo vai ascender na sociedade, né? A gente sabe que vai ser uma pequena parcela da burguesia. O Napoleão, voltando aqui na figura do Napoleão no consulado de 1799, Napoleão vai ter um governo republicano, porém com esse poder centralizado. O Napoleão vai ter apoio dos militares, ele era muito prestigiado no meio militar, da burguesia, porque afinal de contas, né, o Napoleão é o self-made man do homem burguês, né? Ele vai representar tudo aquilo que a burguesia quer que represente, e também das populações rurais, ou seja, o povão, dos camponeses. O Napoleão ele era muito bem visto entre os camponeses. Os caras falavam, pô, o Napoleão ele segurou o exército austríaco, o exército contra-revolucionário na fronteira. O Napoleão permitiu que a Revolução Francesa acontecesse. E o Napoleão era um cara muito simpático. O Napoleão veio do povo mesmo, né? Ele tem uma origem muito humilde, o Napoleão. Então ele era um cara simpático, ele sabia se comunicar com as pessoas, né? Prioridades do governo napoleônico no consulado. Primeiro, a gente tem que enfrentar as ameaças externas, ou seja, impedir que não haja uma contra-revolução, e precisamos organizar a economia da França, porque a revolução ela precisa se consolidar, mas nós não podemos ter crise econômica, o Napoleão fala. Então, o Napoleão fala o seguinte: com crise econômica, olha o que aconteceu, o rei foi guilhotinado. Crise econômica gera fome, né, pessoal? Quando a gente tem fome, quando a gente tem um povo com fome, puta, a galera fica irritada, né? Quando a gente tem crise econômica, a galera fica irritada, tudo desanda. Então Napoleão fala, vamos organizar a economia francesa. Em 1800, o Napoleão ele cria o Banco da França e cria o franco, que vai ser a moeda da França. Ele vai unificar. Putz, gente, ele criando o Banco da França e criando o franco, isso serão medidas que vão auxiliar em muito a burguesia, né, a ascender. Segundo ponto, Napoleão vai estimular a indústria e a produção agrícola. Música aos ouvidos da burguesia francesa, pessoal, música, porque lembra, 1800 a gente já tinha a segunda revolução industrial na Inglaterra. A França estava atrasada. E o Napoleão também vai criar o Código Civil Napoleônico, que até hoje é usado em várias constituições. No Código Civil Napoleônico a gente tem a igualdade perante a lei, ou seja, todos os homens, todos os cidadãos franceses, agora a gente vai começar a ter esse conceito, os cidadãos franceses são iguais perante a lei. E olha que legal, direito à propriedade privada, princípio burguês 100%, proibição de greves. Pessoal, o Napoleão era burguês, um burguês safado, né, pessoal? Um burguês safado. Quando a gente tem uma política de proibição de greves, a gente tem uma política que favorece a burguesia. Porque pensem, burguesia dona dos meios de produção. Tem aqui o proletário. O proletário fala assim, pera lá, eu ganho X, eu produzo 10x. Se eu produzo 10x e eu ganho
1x, isso está injusto, né? Então eu não vou trabalhar para o burguês, porque eu sozinho consigo produzir 10x, né? E o burguês que está se apropriando de 9x, vou fazer uma greve. Isso é uma reivindicação do proletário, né? Que é a figura, a classe social que vai começar a surgir a partir da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. Vou fazer greve. Quando a gente proíbe a greve, a gente ajuda essa burguesia, né? A gente ajuda essa burguesia a não permitir que esse proletariado, essa nova classe social, se organize e se rebele e queira tomar o poder, né? E o Napoleão também vai restabelecer a escravidão, tudo bem? Então, Napoleão é extremamente conservador, né, pessoal? Extremamente trabalhando para que a burguesia se consolide cada vez mais no poder político. Também uma coisa que o Napoleão vai trazer, e particularmente acho isso uma coisa bem legal, são a reforma no ensino, né? O Napoleão vai fazer com que o ensino ele seja responsabilidade do Estado francês. O ensino ele tem que ser gratuito e de qualidade. O Napoleão vai criar uma série de liceus na França, né? Os liceus serão muito famosos e é muito importante que, de fato, o ensino ele seja público, gratuito e de responsabilidade do Estado. Tudo bem? Bom, continuando aqui o período napoleônico, Napoleão cada vez mais vai pegar o poder para si, né? Cada vez mais vai centralizar o poder na figura dele mesmo. Em 1804, a gente vai ter já o Império Napoleônico. Olha que rápido, né? O Napoleão se pegou do consulado, que era o governo, e centralizou tudo na figura dele de imperador. O Napoleão vai ser um imperador, vai ter um governo extremamente ditatorial, né? Extremamente opressor. É bastante interessante porque no primeiro slide da aula, que tem lá o título Era Napoleônica, eu quero que vocês observem a pintura do primeiro slide depois. Depois vocês voltem o vídeo para o primeiro slide e observem a pintura e voltem aqui para a minha explicação. Se vocês observarem a pintura, a gente tem a coroação do Napoleão. E é muito interessante porque a gente tem o Napoleão pegando a coroa e colocando a coroa na cabeça dele, né? E a gente tem o Papa assistindo a isso. E isso já foi tema de questão de vestibular várias e várias vezes. Quando você vai ver a pintura da coroação do Carlos Magno, a gente vê o Papa pegando a coroa e o Papa pondo a coroa na cabeça do Carlos Magno. E olha que Carlos Magno foi um dos maiores imperadores da história, enfim, mundial. Por que o Carlos Magno precisava do apoio da igreja, né? E por que o Napoleão pôde pegar ele mesmo a coroa e se coroar, né? Porque o Carlos Magno ele foi imperador numa outra época, né? Ele foi imperador durante a Idade Média. E durante a Idade Média, a igreja tinha um poder enorme que era acima do poder de qualquer imperador. A igreja era uma instituição acima de tudo, né? Então, o Carlos Magno ele necessitava do apoio do Papa. Por isso que a gente tem essa cena do Papa coroando Carlos Magno. Já no período da Revolução Francesa, a igreja já era uma instituição completamente sem moral, né, pessoal? Completamente sem moral. A igreja já não tinha mais espaço, né? Principalmente depois da Revolução Francesa, em que a gente vai ter o ideal de Estado laico, ou seja, um Estado que não atenda a nenhuma religião, né? Isso é uma concepção que vai vir da Revolução Francesa, pra vocês terem noção. Porque os estados, ou eles eram protestantes, né? Como por exemplo a Inglaterra, ou eles eram católicos, como no caso da França. Essa concepção de um Estado que não atenda a nenhuma religião vai vir com a Revolução Francesa. Então a igreja completamente sem moral nenhuma. Então Napoleão fala assim, Papa, pera lá, deixa que eu pego e que eu ponho a minha própria coroa. Tudo bem? Então o Napoleão vai se autocoroar imperador e ele vai denominar como seus inimigos a Inglaterra. Porque, pessoal, a Inglaterra estava na segunda Revolução Industrial. A Inglaterra era a maior potência econômica daquela época, né? E as monarquias absolutistas da Europa. Ou seja, todo o resto da Europa, né? Por que a Inglaterra, né?
A Inglaterra, vocês vão ver na aula de Revolução Industrial que eu vou dar para vocês, a Inglaterra ela vai ter em 1688 a Revolução Gloriosa e vai ser uma revolução muito mais tranquila do que foi a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa foi um banho de sangue, cabeças rolando por tudo quanto é lado, né? Isso, óbvio, tem um custo, né, pessoal? Tem um custo. Como a Inglaterra teve uma revolução mais tranquila, que colocou a burguesia no poder de forma mais tranquila, a Inglaterra ela vai conseguir crescer muito forte como potência econômica. O Napoleão vai falar, não, quem tem que ser potência econômica é a França. Então, Napoleão vai invadir uma série de países. Quero que você dê uma olhada, por favor, nesse mapa que eu coloquei aí para vocês. Ó. Observe bem o Império Austríaco, né? Grã-Ducado de Varsóvia, enfim, reinos da Itália, a Espanha e Portugal. Por quê? Inclusive, Portugal vai ser invadido pelo Napoleão, né? E o Dom João VI vai fugir. O primeiro rei que fugiu da história, viu, pessoal? Isso não foi comum. O Napoleão ele invade os países e ele vai fazer um negócio chamado de bloqueio continental, ou seja, ele vai impedir todos esses países que estavam sob domínio deles ou eram aliados dele de comercializarem com a Inglaterra. A intenção do Napoleão, ao fazer o bloqueio continental, era isolar literalmente a Inglaterra. Percebam bem pelo mapa que a Inglaterra fica 100% isolada, né? Porque só ela que não está pintada de verde, né? Então, a gente vai ter um domínio da Europa pela França. Tudo bem? O Napoleão vai dominar praticamente toda a Europa. E ele vai querer disseminar esses ideais iluministas, disseminar a Revolução Francesa. Se vocês forem ver a grosso modo, o Napoleão vai ser um imperador extremamente autoritário, né? Ele vai parecer, inclusive, a figura de um monarca absolutista, né? Mas é engraçado que, mesmo ele parecendo uma figura de um monarca absolutista, ele quer disseminar os ideais iluministas. É estranho, esquisito, né? Inclusive, essa contradição vai ser colocada em xeque pelos próprios países que vão ter domínio, que vão estar sob domínio napoleônico. Tudo bem? Então, vocês entenderam bem o bloqueio continental. Napoleão vai invadir esses países, inclusive Napoleão invade Portugal porque Portugal não queria aceitar o bloqueio continental e proibir todos esses países de comercializar com a Inglaterra, comercializa apenas com a França. Isso, óbvio, vai fazer com que a indústria francesa cresça, né? Bom, pessoal, consequências do Império Napoleônico, né? E enfim, das guerras napoleônicas. Primeira consequência que nós vamos ter é a Revolução Haitiana, que é uma das revoluções que vai ter bastante impacto no mundo, né? Por quê? O Haiti, ele era uma colônia francesa, porém, com toda essa situação de Revolução Francesa, das guerras napoleônicas depois, a França não vai estar com um controle tão rígido das colônias, tá? Nesse meio tempo, o Haiti, inspirado na própria Revolução Francesa, vai começar uma revolta de escravos. Porque o Haiti, ele era uma colônia e assim, 98% da população haitiana era negra, escrava, e a gente tinha 2% de população branca. Essa população negra, escrava, vai se revoltar, vai tomar o poder, liderada pelo Toussaint Louverture e pelo Jacques Dessalines, e vai proclamar a independência do Haiti. Não vou entrar muito a fundo em detalhes da Revolução Haitiana, que isso não cai nos vestibulares, porém eu quero que vocês entendam isso. A Revolução Haitiana vai ser muito grande porque vai ser uma revolta de uma população negra e escrava que vai tomar consciência a partir da Revolução Francesa da sua condição social e tomar o poder político, tudo bem? Qual outro país na América tinha população maioria escrava negra? 98% da população maioria escrava negra e 2% só de população branca? Aluno, você sabe. Exatamente, o Brasil. O Brasil vai ver a Revolução Haitiana. Aliás, né, os colonizadores portugueses vão ver a Revolução Haitiana e vão ver com olhos bastante temerosos, porque eles tinham muito medo que isso chegasse nos escravos aqui no Brasil
e que eles tomassem o poder, tudo bem? Uma outra consequência das guerras napoleônicas vai ser a independência da América Espanhola, porque, pessoal, o Napoleão, ele vai invadir a Espanha, né? E depois que ele invadir a Espanha, se perdeu o controle espanhol, né? O controle da coroa espanhola sobre as colônias, né? Na América. Então, como o cenário político da independência da América Espanhola, primeiro, a gente tinha uma influência do iluminismo muito grande nessas colônias. Já tínhamos um descontentamento das colônias para com a metrópole, porque as colônias tinham interesse de serem independentes financeiramente. A invasão napoleônica já só deu um pontapé nesse processo que já estava começando. Lembrem que a Revolução Francesa ela não vai ficar restrita à França, né, pessoal? Ela vai se disseminar pelo mundo, inclusive chegar no próprio Brasil, tudo o que estava acontecendo, né? O iluminismo também. Então, o Napoleão ele vai invadir a Espanha vai perder esse controle, vai ser o suficiente para os crioulos, que eram os descendentes de espanhóis nascidos na América, tomarem o poder dos chapetones. Quem eram os chapetones? Os espanhóis, de fato, nascidos na Espanha, tudo bem? E a independência da América Espanhola, obviamente, vai contar com apoio inglês. Por que, Ana, apoio inglês? O que a Inglaterra queria apoiando essas independências? Mercado consumidor para a indústria inglesa que estava crescendo cada vez mais. Tudo bem? Então, aqui uma fotinho, né, da independência da América Espanhola, principalmente por conta de Simão Bolívar. Um pouquinho da independência da América Espanhola, que é um assunto que cai um pouquinho mais detalhado no vestibular, lógico, não tanto, mas cai bastante. A independência da América Espanhola primeiro começou com a rebelião do Tupac Amaru. Tupac Amaru era descendente indígena e, obviamente, como classe indígena que ele pertencia às colônias espanholas, ele era extremamente descontente com o poder espanhol. Ele vai começar uma rebelião, porém, né, pessoal, ele era uma classe indígena, uma classe já oprimida. A rebelião não vai ter resultado, né? Apesar da figura do Tupac Amaru ser muito vangloriada todos os dias de hoje, e será fracassada, tudo bem? Os indígenas, vale lembrar que eles não tinham uma posição muito boa, né? Uma posição social muito boa na pirâmide social da Inglaterra, né? Eles eram deixados lá pro último andar, tudo bem? Assim como fizeram com os nossos índios aqui no Brasil e com os negros. A independência da América Espanhola vai tomar corpo com o Simão Bolívar e com o San Martín. O Simão Bolívar ele tinha um ideal que era o ideal de América unida e republicana, né? Já o San Martín ele era um pouco mais conservador do que o Bolívar. Ele achava que era melhor a América Latina ser dividida em vários países e funcionar com base numa monarquia constitucional. A gente tem a independência da América Espanhola, que vai ser fruto da vitória de interesses dessa elite crioula, ou seja, dessa elite formada por descendentes de espanhóis na América, tudo bem, descendentes espanhóis brancos, obviamente. Mas a gente vai ter esse fracasso do ideal do Simão Bolívar de América Unida, principalmente por conta da resistência inglesa e de elites locais. Porque pensa, se a Inglaterra ela tivesse mais países, melhor ficaria ela para dominar financeiramente esses países do que um país só. Era mais interessante economicamente para a Inglaterra a gente ter vários países do que um país só. Tudo bem? Então a Inglaterra vai apoiar muito esse ideal de vários países. E as elites locais também eram muito descontentes com essa ideia de uma América só. Tudo bem? Isso não cabia muito bem. Bom, vamos falar então agora, voltando para a Europa, voltando para o Napoleão, vamos falar sobre o fim desse Império Napoleônico, né? Olha Napoleão aí na foto, todo chateadíssimo, né? Com o fim desse Império Napoleônico em 1815. Por quê, pessoal? Primeiro, havia uma resistência
muito grande dos povos, certo? Dos diversos povos que o Napoleão dominava ao domínio francês. É aquilo que eu falei para vocês, pessoal. O Napoleão, apesar de ele disseminar os ideais franceses, os ideais iluministas pela Europa, ele se comportava mais como um monarca absolutista do que qualquer outra coisa, né? Ele era uma figura extremamente autoritária e isso era questionado pelo iluminismo. Então, o próprio poder do Napoleão vai ser questionado. Além de tudo, o Napoleão queria impor a cultura francesa a povos muito diferentes dos franceses na Europa, né, pessoal? Muito diferentes. E esses povos vão ficar cada vez mais insatisfeitos com essa imposição da cultura francesa, tudo bem? Um outro detalhe vai ser a campanha russa. Por quê? A Rússia era um dos maiores impérios absolutistas, uma das maiores monarquias absolutistas da Europa, tudo bem? A Rússia, ela tinha o rei era chamado de czar na Rússia, né? Czar é uma variação de César, tudo bem? Então, imagine o poder que tinham os czares na Rússia, né? E que vai durar até 1917, para vocês terem noção. Até 1917, a Rússia vai ser uma monarquia absolutista. E essa monarquia absolutista vai ter fim quando? Com a Revolução Russa, que vai dar origem à União Soviética, tudo bem? O Napoleão vai tentar invadir a Rússia, né? E a Rússia vai fazer uma técnica que eles sempre fizeram, inclusive mais futuramente farão com o Hitler. O que vai ser o seguinte? Vai ser o seguinte: o Napoleão vai avançando na Rússia. Quando ele ia avançando ao longo da cidade, né? Se for pegar um mapa da Rússia, o czar mandava toda a população recuar para o interior da Rússia, esvaziar cidades, ele queimava todas as cidades, envenenava os poços, tirava todas as comidas. Então o exército napoleônico ele chegava, ele não encontrava comida, não encontrava água. Tudo bem? Eles não podiam repor. Daí o exército napoleônico, beleza, ia avançando, ia avançando, avançando, avançando. Até que chega o ponto em que chega o inverno da Rússia. Pessoal, o inverno da Rússia, nossa senhora, é muito frio, um dos invernos mais rigorosos do planeta, para vocês terem noção. E o exército napoleônico já estava cansado de várias batalhas, já estava cansado porque eles não encontravam comida, né? É costume do exército, quando invade uma cidade, saquear as comidas, saquear a água, saquear animais, tudo bem? Para usar para o exército, cavalos, nessas coisas. Poxa, o exército napoleônico encontrava cidades queimadas, né? Cidades vazias, né? Sem população nenhuma. Chega o inverno, o exército napoleônico já não tinha mais condições de lutar contra a Rússia. E daí o czar ele organiza todo o exército russo e desce a bala, né? Então eles descem a bala em cima do exército napoleônico. O exército napoleônico que entrou a campanha russa entrou com cerca de 30 mil soldados franceses e volta para casa com mais ou menos 8 mil soldados franceses, para vocês terem noção, tudo bem? O Napoleão completamente derrotado nessa campanha russa, completamente derrotado, e a França já estava de saco cheio, né? Porque os girondinos, a alta burguesia já estava no poder, então a figura do Napoleão já não era mais tão necessária. E a França já de saco cheio de tantas guerras, né? O Napoleão ele vai ser isolado na ilha de Elba, tudo bem? Porém, ele vai ter um retorno, vai governar por mais 100 dias, que vai ser o governo de 100 dias, e novamente o Napoleão vai ser derrotado de fato na Batalha de Waterloo. Ele vai ser isolado e vai morrer numa ilha, né? Também, eu acho, se não me engano, a ilha de Elba, de novo, não lembro se era outra, mas ele vai morrer completamente isolado, completamente derrotado. Porém, o Napoleão, ele vai consolidar a burguesia, pessoal, principalmente a alta burguesia no poder político, no poder social. O Napoleão vai consolidar toda essa Revolução Francesa, todos os ideais burgueses, né? E mais, o Napoleão ele vai alastrar todos esses ideais burgueses pela Europa. A Europa não vai ser mais a mesma, tá, pessoal? Aqui, ó, o Napoleão voltou.
Pessoal, com o fim do Napoleão no poder, a gente vai ter um fenômeno que vai ser o Congresso de Viena, né? Que vai ser uma contra-reação a toda a Revolução Francesa e a todo o governo napoleônico, a toda a era napoleônica na Europa. Que pensa, né? Os monarcas absolutistas, eles ficaram felizes com esse domínio napoleônico, cheio de ideais iluministas, com essa Revolução Francesa se espalhando pela Europa? Lógico que não, né? Esses monarcas absolutistas vão formar o Congresso de Viena, que nada mais, nada menos vai ser o quê? Um acordo entre os países europeus absolutistas para garantir a estabilidade política e antirrevolucionária da Europa. Então esses monarcas absolutistas vão falar o quê? Gente, não pode. Isso que aconteceu na França, Revolução Francesa, Luís XVI guilhotinado, isso não pode acontecer. A gente não pode ter mais um Bourbon saindo do poder, um Habsburgo saindo do poder, as nossas coroas caindo dessa forma. Não podemos. Precisamos fazer um acordo para que a Europa continue desse jeito, uma monarquia absolutista, para garantir essa estabilidade política e antirrevolucionária. Primeiro, como que eles vão garantir isso? Com o princípio da legitimidade. Então, eles vão ter a ideia de restaurar as dinastias e as fronteiras pré-revolucionárias. Então, a princípio, a monarquia Bourbon, inclusive, vai voltar ao poder na França, tá? Eles vão restaurar todas as dinastias que foram caindo com Napoleão, com a Revolução Francesa, e voltar às fronteiras que estavam antes de 1789, tudo bem? Vão formar também a Santa Aliança, que vai ser um exército para lutar contra possíveis revoluções que podem surgir. Porém, pessoal, com a Revolução Industrial, com o mundo mudando cada vez mais, e vocês vão ver na aula de Revolução Industrial por que o mundo vai mudar cada vez mais, vai ser quase impossível controlar a ascensão política da burguesia. Tudo bem, pessoal? Cada vez mais esses monarcas absolutistas vão ficar obsoletos e não vão conseguir lutar contra o poder da burguesia, contra o novo mundo industrial que está surgindo no século XIX. Então, essa Santa Aliança ela vai ser desagregada e, no final das contas, não vai servir para muita coisa. Tudo bem? Depois a gente vai ver o século XIX, como ele vai mudar, como a Europa vai mudar nesse século XIX. Então assistam depois a próxima aula de Revolução Industrial e ideologias do século XIX. Tudo bem? Pessoal, vamos fazer agora então um de olho no Enem, que na verdade é um desafio da malandra. Para aqueles que não são meus alunos no cursinho desafio, né? Eu tenho uma lista, eu faço lista de exercício para os meus alunos no cursinho. E dentro dessas listas de exercícios eu coloco vários exercícios variados. Primeiro eu coloco exercícios testes da FUVEST, da Unesp, para que eles possam treinar esse tipo de vestibular, as competências das questões tipo teste. Coloco questões dissertativas ou questões abertas, como alguns chamam, que é justamente para eles poderem treinar a escrita. Coloco questões do Enem e coloco os desafios da malandra. Meu apelido lá na Unesp é malandra, né? E eu brinco, intitulei meus exercícios Desafio da Malandra. São exercícios que eu mesma fiz, tá? Usando competências do Enem. Se vocês verem, o Enem, ele tem várias competências de história, né? Eu usei a competência H7, que é uma competência que pede para que o aluno ele interprete as diferentes relações de poder político existentes entre as nações em determinado período histórico. Tudo bem? Então, são questões minhas, modelo Enem, né? Como se é uma questão modelinho do Enem, como se fosse uma questão do Enem de fato, porém, fui eu que fiz. Tudo bem? Nessa questão, a gente tem o imperador francês, Napoleão Bonaparte, e o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, William Pitt, dividindo o globo terrestre. Tudo bem? Pause a tela e vamos ver a resolução da questão. Bom, pessoal, né? A questão ela pede que você interprete essas relações de poder, né?
A cordialidade entre essas duas potências, não havia cordialidade entre essas duas potências, né? B, interesses na parceria econômica, não, essas potências, a Inglaterra e a França eram rivais econômicas na época, né? C, ambições da política expansionista francesa ao assinar acordo com a Inglaterra, a França nunca assinou acordo nenhum com a Inglaterra, tudo bem? Conformismo inglês, pelo contrário, não havia conformismo inglês, a Inglaterra queria impedir o avanço imperialista francês. Correta, letra E, a política imperialista francesa, na figura de Napoleão, visando a conquista e influência das nações do território europeu. Tudo bem? Como ainda não temos nenhuma questão do Enem que fale propriamente de era napoleônica, eu gosto que vocês treinem, tudo bem? Importante vocês treinarem. Eu fiz esse de olho no Enem com uma questão minha mesmo, tudo bem? Espero que tenha servido o treino. E é isso, pessoal. O que eu tinha para falar de era napoleônica é isso. Agora o mundo vai mudar completamente. A gente vai ter um século XIX cada vez mais consolidação da burguesia no poder. É um século XIX extremamente conturbado, vocês verão por quê. E espero que vocês tenham gostado dessas duas aulas, dos temas de Revolução Francesa e Era Napoleônica, bastante importantes para você entender o seu mundo atual e entender o mundo a partir disso. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Um beijinho. Tchau, tchau.